Ergue a mão aqui, ó. Você acha que... Pior que eu chamo aqui. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de maio de 2013, terça-feira. O verbete de número 2671. Tem 6 páginas, 51 alogias e 8 máximas. O tema é turismo conscienciocêntrico. A especialidade é conscienciocentrologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Orlando, que está aí firme e com uma infraestrutura só de veteranas também com ele. É tudo gente depois dos 40. E de alto nível, estão trabalhando muito. Definição. O turismo conscienciocêntrico é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, viajar objetivando visitar ou voluntariar temporariamente em instituições conscienciocêntricas para ampliar a autoerudição, pesquisar, interagir e praticar a interassistência multidimensional. A constatação dos olhos pensênios dos locais visitados. O turismo consciencial útil, o turismo consciencial lúcido, o conscienciocentrismo, a seleção lúcida dos lugares a serem visitados, a paisagem natural do turismo conscienciológico, o hotel enquanto moradia momentânea, os múltiplos lugares da memória durante a vida intrafísica, a obrigação da convivência durante o roteiro turístico, as cerimônias, as etiquetas sociais, o bom humor fazendo a diferença, a placa de boas-vindas. O desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a assimilação simpática, a assimilação antipática, a desassimilação simpática, as parapercepções energéticas de atrativos turísticos, as evocações de consciências vinculadas ao ambiente visitado, a mobilização básica das energias antes, durante e depois da entrada nos para-ambientes, o dejaísmo, as repercussões energéticas e parapsíquicas na chegada dos visitantes. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico do turismo convencional. Ele fala sobre as pesquisas da OMT, Organização Mundial do Turismo, e do Ministério do Turismo no Brasil, MTUE, classificam as atividades turísticas em 9 estilos de turismo. E ele dá os 9. Seria bom ver isso, muito interessante. Depois tem CAMP, que é o turismo conscienciológico, pode escolher viajar para a finalidade de assistir, voluntariar e ou participar de eventos em campi conscienciocêntricos. É exemplo de 5 que ele está dando aqui. Depois tem os roteiros, que tem 10 exemplos de atividade conscienciológica expostas na ordem alfabética, disponíveis a qualquer hora ou a qualquer consciência aberta a novas experiências, com bom humor, motivação, neofilia, intercooperação e em constante busca autoevolutiva. São 10 itens que é bom a pessoa ver, muito interessante. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Cataratas do Iguaçu, guia desorientador, guia de turismo autoconsciente, palco existencial e poliglotismo interassistencial. Agora, a frase enfática. O turismo conscienciocêntrico potencializa o autoconhecimento evolutivo e promove maior interação entre voluntários, visitantes, alunos, docentes, nos eventos conscienciocêntricos. Você utiliza a viagem turística tão somente por puro lazer ou já pratica o turismo conscienciocêntrico para ampliar a própria evolução? A filmografia específica tem uma fonte, a bibliografia específica tem 6 fontes. Vale a pena ver. Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Viagem, visita, roteiro, neofilia, excursão.
itinerância, intercultura, para-ambiente, deslocamento, autoconhecimento. Autopesquisa, hospitalidade, boas-vindas, reencontro, dejaísmo. Nomadismo, universalismo, turismologia, autorretrocogniciologia e conscienciocentrologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é interrelaciologia, são 3 páginas cheias, o argumento é intraconscienciológico, ele tem cerca de 59 itens chamativos, e tem a conclusão aí que tem 25 relações diretas racionais com a cosmofenomenologia da consciência. Vale a pena ver esses 25 itens também. Agora, aqui no questionamento nós temos: em tertúlia passada o senhor comentou que os formatos dos números fariam sentido. Pois bem, eu pensei sobre o assunto porque eu pensava que era o número de tracinhos, e um traço, 3 pontas, 4 traços, 5 traços. Hoje encontrei na internet uma foto que mostra que cada número tem o correspondente número de ângulo e seu formato, ou pelo menos parece ter. Vai a foto. Olha, eu quero te dizer, você aí da Alemanha, que é o seguinte: esses números aí são furados, isso é besteira, viu? E lógico, eu sou um cara da racionalidade. Só para te falar, você está com os números aí? O 7, por exemplo, são só 5. E o 6 são só, o 9 são só 6, porque ele é igual ao 9. O 9 nada mais é do que o 6 de cabeça para cima. O 6 nada mais é do que o 9 de cabeça para baixo. Então, isso aí de ângulo está tudo furado. Esses dois estão totalmente furados. É o 7 e o 9. Não tem jeito de você defender isso. Eles forçaram a barra e colocaram mais traço no 7 e colocaram mais traço no 9. 200 barrigadas de riso para quem fez isso. Fica por aí mesmo, bobagem isso aí. Porque uma consciência mais evoluída, muito mais, nasce em uma família com muitas consciências atrasadas. Isso acontece para que essa consciência mais evoluída ajude a toda a sua volta a evoluir? É lógico. O que você acha? Foi para quê? Você acha que foi para fazer turismo? Não. Outro. E por que há tanto sofrimento a essa mais evoluída? Não, isso depende do que é. Às vezes ela está fazendo isso para dar exemplo. Sendo que a maioria atrasada tenta de todo jeito jogar a evoluída para baixo, pois eles acham mais cômodo, pois não conseguem enxergar a evolução atribuída e parece que tudo vira uma competição. Não, o problema aí é aquela que tem mais gabarito, dá exemplo. O exemplarismo é uma coisa séria. E ela pode fazer isso calada e criar problema para todo mundo. Professor, estive há 2 meses no CAEC, tomei um banho de loja, como vocês costumam dizer. Desde que voltei para a minha cidade, Rio de Janeiro, sinto como se estivesse na baratosfera. E você não está longe, está certo, está tudo certo. São Paulo e Rio hoje é uma verdadeira baratosfera, né? No meu dia a dia, na faculdade, não consigo ficar focado em ajudar os outros, nem na minha autopesquisa. Seria o EV uma solução? Olha, o EV sempre pode ajudar você. Agora, ajuda chegando e fazendo EV, na hora que você entra, na hora que você está lá e na hora que você sai. Isso vai ajudar você. Há uma técnica mais específica para lidar com a série do cotidiano? Não, o melhor é você se mexer, trabalhar com a energia e fazer arco voltaico também das coisas. Veja bem. E outra coisa, no Rio, veja bem a sua casa, a sua base intrafísica. Ajuda lá a energia para você melhorar quando você chegar da rua. Professor, existem certas situações em que conseguimos nos afastar de pessoas negativas que nos assediaram juntamente com os seus assediadores extrafísicos. Entretanto, mesmo nos afastando dessas pessoas, pode ser que voltemos a ter algum tipo de contato com essas pessoas, mesmo a contragosto. Nesse caso, como devemos agir? Olha, com paciência, diplomacia e bastante cosmoética, para a gente não entrar na interprisão grupo carne. Ajuda tudo que você puder. Dê exemplo. O exemplo é superior ao que você fala. O exemplo é superior às palavras. O exemplo é o exemplo. Ele é a maior coisa que pode dar, que você pode oferecer. Então, pensa nisso. Devemos ignorar essas pessoas sendo mal educados ou devemos ser simpáticos? Não. Você pode mostrar um certo histrionismo para mostrar o efeito, para gravar a situação, para dar exemplo. Às vezes é bom ser histriônico. Como nos proteger para que essa pessoa não nos assedie novamente? Abençoe todas e joga para lá. Faça aquilo que você puder.
Outra coisa, ver o que elas gostam, dê presente para elas. Um presente a pessoa não pode falar nada. Se é uma coisa que ela gosta, ela não vai poder criar problema. Professor, o DAC poderia aprofundar o premissum? Olha, o problema todo é o seguinte: além das interdependências interconscienciais, existem também as interdependências fenomenológicas, embasando as experiências evolutivas de toda a consciência. Isso é a interconscienciologia. Isso é o processo da inter-relação, que é aqui o desiderato, o escopo desse verbete. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: os fenômenos também fazem interação nas pessoas. E existem os parafenômenos, que são aqueles que mexem com a multimensiologia. Esses ainda são mais sérios ainda. Então, nós temos que usar isso que eu chamo da interdependenciologia, que é o tópico aí, é justamente isso, a interdependenciologia. Nós vivemos com uma certa interdependência, mas agora é necessário saber conviver com as pessoas. Nós não somos nem dependentes, nem independentes. Nós somos interdependentes. Agora, em conclusão, o item 4, autorretrocogniciologia, poderia descrever com exemplos como seria uma autorretrocognição intensa. Quais seriam os parâmetros? A intensa é aquela que já saiu dos flashes, você já saiu dos episódios, e você tem uma história completa já na sua cabeça, que você lembra de tudo. Então, quando isso ocorre, você já sabe os detalhes do que vai ocorrer. Então, aqui eu falo justamente isso. Autorretrocogniciologia. As autorretrocognições intensas apresentam relação direta com o alto nível dos megacons da consciência, quando era consciência, no período de intermissão recente. Então, ela vai encontrar com os amigos dela da paraprocedência pré-ressomática. Quase sempre na retrocognição ela vai ter isso primeiro. Agora, depois, ela vai começar a identificar e localizar todos os amigos das vidas anteriores, que é o povo atual, só que tem em outros veículos de manifestação. Ainda em conclusão, poderia explicar o item 24, que é a sexomatologia. Aqui eu digo o seguinte: as zonas erógenas da consciência, homem ou mulher, apresentam relação direta com a formação do quadro da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Quer dizer, na nossa vida e no nosso corpo, nós temos os sentidos humanos, por exemplo, olhar, escutar, o tato, você passar a mão, sentir as coisas, pegar e tal. E tem também os atributos mentais, por exemplo, a imaginação, a associação de ideias, o processo de você ter a memória, o juízo crítico, a elaboração de pensamento. E junto com isso, você tem a clarividência viajoura, o processo de mexer com a energia, o estado vibracional, que são outras parapercepções. O problema nosso na vida é a gente trabalhar com isso. Agora, o sexo, ele mexe com os processos, tanto o problema sério dos sentidos do corpo, como ele mexe com os atributos da cabeça da pessoa, ou seja, as faculdades mentais, como ele mexe também com o problema das parapercepções. Então, por exemplo, o sentido. O problema da excitabilidade sexual é um processo totalmente dos sentidos humanos. Então, isso mexe com o sistema nervoso. Aí tem muita adrenalina na história. Já, se você vai dominar o processo do sexo, o sexo não está entre as virilhas, ele está entre as orelhas. É o que você pensa, em primeiro lugar. O que comanda o sexo é o que você pensa. Então, é um processo mental. Agora, do ponto de vista extrafísico, o sexo tem muita relação devido aos íncubos e súcubos. Se não tiver cuidado, vai ter uma relação sexual com alguém e ali aquele seu processo de excitabilidade é todo vampirizado por alguma consciência baratosférica que está ali para vampirizar. Então, isso tudo a pessoa tem que olhar. Todos esses 3 tipos de vivências da pessoa têm relação com o processo sexual. Depende da condição. Agora, a coisa toda é essa. Tem que lembrar que a consciência não tem sexo e ela tem que dominar tudo isso. Agora, ao nosso verbetógrafo, professor Orlando, na Fatologia, página 8, terceira linha. Com inúmeros hotéis em Foz, estando o village lotado,
Como escolher o hotel como moradia momentânea? Quais os requisitos? Isso é para você. Na Fatologia, página 8, terceira linha. É o seguinte, no meu caso, eu optei por casa de voluntários, mas a ideia é que quando a pessoa chega a Foz do Iguaçu, que o vilarejo está lotado, antes de construir esse hotel, é que ele faça uma leitura energética do hotel que ele vai ficar, do apartamento. Está certo, está certo. Né? Agora, ó, eu quero lembrar que daqui a um ano, mais ou menos, nós temos um hotel pois nosso. Daqui a um ano nós estaremos aqui com perto. Hotel. Aí não... E esse aí é bom porque eu posso ir lá nadar na piscina. Vai ser providencial e vai ser tudo farra, localizado aqui, né? Vai ser uma farra de exercício físico. Na Fatologia, na página 9, o último item. Como ser o cartógrafo consciencial das próprias autorretrocognições, tendo centenas de países para serem conhecidos ou reconhecidos. Como acertar na mosca em nossas escolhas? O seguinte, a pessoa vai visitar o país que ele tem mais aquela afinidade. Normalmente, tem a percepção de que tem algum vínculo de outras vidas com aquele país. Eu penso assim. Não sei se você está certo. Por exemplo, eu já tive umas auto-retrocognições várias com a França. Então, eu tenho vontade de conhecer a França, né? Reconhecer os lugares aí. Agora, Alfredo Bertoga, em Fatologia, página 8, segunda linha, poderia dizer como você faz a seleção lúcida dos lugares a serem visitados? Olha... Essa é aquela senhora de Madrid que está perguntando. Eu, particularmente, vou a lugares que eu tenho a percepção de que esse lugar vai ser legal. Eu tenho uma experiência, como eu trabalho também, eu sou guia de turismo. Eu fui a Ouro Preto uma vez levar um grupo, uma das vezes que eu fui. Quando eu saí de lá, dentro do ônibus, eu senti um estado vibracional automático. Porque qualquer pessoa leiga que vai a essa cidade, todo mundo fala assim, mas por que a pessoa não precisa nem ter conhecimento nenhum, sente no ar. Porque ali está a história do Brasil, né? Está certo. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que nós vamos ter aí um workshop de dança tradicional egípcia com a bailarina Tahira Mahashi e com a teoria e prática de 2 horas de duração. Eu quero dizer que isso aqui é só para mulheres, não é para homem não, tá? É bom a gente criar. Eu falei ontem, mas não falei nisso aí. Eu acho que é muito importante falar. Agora, a data é dia 3 de junho, na segunda-feira que vem. O horário é das 19 às 21 horas. O local é aquele grande auditório do discernimento. As inscrições antecipadas é até o dia 2 de junho. O valor é de R$50. A vestimenta é roupa de ginástica. Os conteúdos, origem da dança egípcia e seus rituais. Benefício energético através dos movimentos. Desenvolvimentos para a psique através do desbloqueio dos chakras. De modo que o mulherio todo está sendo convidado para aparecer e dar uma de exercício. Isso é bom também para melhorar o peso da pessoa, uma série de condições assim, né? Agora, ó, o nosso eminente chefe que está aí hoje, o Orlando, é guia turístico. Então, ele foi no Espírito Santo, que é a área dele lá, e trouxe só esse monte aqui de livros e revistas de lá. Agora, isso tudo é para a holoteca. Se vocês quiserem ver, vai aumentar a nosso acervo sobre o Espírito Santo depois dessa, porque os livros aqui são tudo escolhidos, mas grandes livros. Alguns são de turismo mesmo, que ele afanou lá naqueles lugares naturais de turismo, tudo é gratuito, né? Agora, tem coisa interessante aqui no meio. Inclusive tem esse livro aqui, ó, da Danusa, que é muito bom, que é a Danusa Todo Dia, um dos primeiros dela, fora de série. Agora, tem uma série de revistas e tem também algumas processos de turismo da área e tem inclusive filme no meio. De modo que eu vou passar isso aqui para a holoteca, é muita coisa, são uns 20 itens diferentes. Agora, outra coisa também que eu queria falar para vocês, hein?
Eu gostaria que o senhor abrisse o apetite do pessoal desse livro que eu entreguei para o senhor, da Receita. Não, tem vários livros aí interessantes. Eu não vou ver, porque é uma opção deles. Agora, gente, pela 4ª vez eu vou falar nesse livro, História do Paraná, do Denis Valério Martins, que é a dupla evolutiva da Karina. Sabe como é que é? A Karina. Agora, o que é que se passa? Esse livro está sendo um sucesso, porque está todo mundo atrás dele, tem um cartão aqui com as coisas, por isso que é a 4ª vez que eu estou falando. Está entendendo? Se vocês ainda não viram, tem ele aí. Foi a Epígrafe que lançou o livro. Eu acho que isso também está tendo sucesso do livro, é por causa disso, né? Não é só por causa dele, não. Eu fiz, não é só o deles, não. Eu acho também é por causa da Epígrafe que entrou nessa. De modo que é bom vocês verem também esse livro que está na Epígrafe. Agora, ó, só para falar alguma coisa aqui para vocês, dos livros que tem aqui. Grandes nomes, Memória do Desenvolvimento do Espírito Santo. Luiz Buais, que é a biografia de um homem comum. Aqui o Américo Buais escreveu grandes nomes, a Memória do Desenvolvimento do Espírito Santo, que é com mais gente ainda. Tem o José de Melo Carvalho, o Muniz Freire e tem o Américo Buais. São 2 livros com personalidade diferente. E tem também o Carlos Lindenberg, que é um estadista e seu tempo, do Hamilton de Almeida. Agora, ó, é uma beleza de livros, de alto nível, com muita ilustração, mostra os processos todos do Espírito Santo. Agora, ó, a turma lá, você está entendendo, da Aracê, quando eles chegavam, assim, olha, tem uns livros aí que vocês não conhecem, seria bom ir lá. Só para chatear, eu vou postar com a turma, porque é verdade. Tem livro para fazer a capixaboteca agora, aqui na holoteca da professora. Aqui, ó, tem livro aqui que está falando da área de Aracê. Tá? A Martins lá. Domingos Martins. E está falando também lá da montanha. Pedra Azul. Pedra Azul. Isso aí, você está sabendo, hein? Até parece ser mesmo do Espírito Santo. Não parece que é de Pertence a Domingos Martins, mas está próximo à Venda Nova. Você parece ser de outro lugar. Sim, que Domingos Martins é colonização alemã e Venda Nova é colonização italiana. E Santa Maria de Itibá, colonização pomerana. Muito sério. Agora, hoje precisava de apoiar o Otto. Eu falar, o Otto sabe estar aqui, porque com o homem de turismo aí, como é que é? Seu colega, tem que dar um jeito. Professor, e também há um dicionário que eu estou querendo conseguir para a holoteca do pomerano e português. Aquilo é interessante. Eu já vi esse dicionário, mas não tem mais não. Pois é, mas eu já vi esse dicionário. Eu vou entrar em contato com a Secretaria de Cultura de Santa Maria de Itibá para conseguir para cá. Você sabe que o Espírito Santo eu ia com o meu Fusca, que era maceteado. Eu saía do Rio, ia até Vitória e via as coisas todas. Eu estudei os negócios para ver a energia de Guarapari, aquelas coisas todas. Sim. Eu ia com o Fusca. Passava na frente de todo mundo. Com certeza. Sabe, uma loucura aquilo. Agora, nunca tive problema na estrada, nem nada. Teve uma dessa que eu fui para São Paulo com o Fusca e estava chovendo demais. Então, nas baixadas da estrada lá, porque é Rio São Paulo, tem umas baixadas, né? Até os ônibus pararam. Meu Fusca ia, passava, boiava a parte que foi e acabava chegando lá. Deixava todo mundo para trás. Como é que é a energia de Guarapari? Ele é o seguinte, eu queria ver se a energia realmente funcionava no povo. Porque naquela ocasião eu tinha meu consultório no Rio e estava estudando os processos de energia de modo geral. Areia preta lá agora, também, o que se passa? A areia monazítica, até um certo ponto, parece que funciona mesmo em certos casos. Entende? Tem as indicações, o processo todo terapêutico para isso. Agora, eu tive lá para estudar o negócio. Realmente tem alguma. Aqui em Rio das Ostras também tem um pouco de areia monazítica lá. Tem. Mas agora, Guarapari é que é melhor para isso. Guarapari é muito mais. Eu estive lá várias vezes. Eu fui com o meu Fusca. Eu era doutor no assunto. O povo até já me conhecia e tal. Eu fui várias vezes no Espírito Santo. E ia com o meu Fusca, direto. A estrada toda. Então, eu conheci isso tudo. Tem uma parte que eu gostava muito de andar, que é uma parte da estrada no Rio, que é um túnel verde. Um pedação naquela ocasião, se passava só debaixo de árvore. Aí eu gostava demais daquilo. Andei um bocado. Agora, gente, eu entrego o professor Orlando para vocês. Oi, Orlando. Na fatologia, na 5ª linha, você fala o bom humor fazendo diferença.
E com a sua experiência aí de guia turismo, como é que você é um cara bem-humorado, né? Mas como é que você tem alguma técnica para você manter esse clima no grupo? Como é que você faz? Porque em todo grupo tem todo tipo de pessoa. Então, para você trabalhar com turismo, você tem que ter bom humor e muito jogo de cintura. Que senão você, na primeira que a pessoa já reclamar, porque a comida está assim, o lençol está assado, o quarto está assim, e aí se você começar a entrar no desespero e ficar mal-humorado, o grupo vai todo a perder. Então, o bom humor faz a diferença, né? Leva na brincadeira, não, mas aqui está até melhorzinho, eu vou te levar em tal lugar assim, você pode dançar. Às vezes a pessoa quer dançar, né? Aí arrumar, terceira idade quer arrumar um namorado. Não, vamos lá levar para um... Né? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. Na página 9, por favor, em ciclologia, você trouxe o segundo ciclo, o ciclo turismo emissivo, turismo receptivo. O turismo emissivo é o que, por exemplo, daqui para o Rio de Janeiro, um grupo, vamos fazer um curso no turismo conscienciocência Saquarema. Ele é emissivo, nós estamos saindo da cidade. Ok. Né? E agora, o encontro de voluntários, Foz do Iguaçu, que o CAE, que a Cognos está recebendo os intermissivistas e os voluntários. Então, a Foz do Iguaçu, a Cognos está sendo receptivo. Então, esse final de semana nós teremos um turismo receptivo. Receptivo, conscienciocêntrico ainda por cima, né? Ótimo, muito bom. E logo abaixo, ali em binomiologia também, o binômio, lá no terceiro binômio, no binômio energias dos atrativos turísticos, energias dos turistas. Você gostaria de diferenciar? Sim, a energia dos atrativos. Normalmente, vou falar aqui de Foz do Iguaçu, eu estou aqui, né? Senão eu ia puxar para o Espírito Santo. Você vai às cataratas do Iguaçu, você sente uma energia muito forte. Então, provavelmente, há uma troca de energia, tanto da água como da floresta, e a pessoa também faz aquela troca, ela também se doa ali. E quando você vai a Saquarema, por exemplo, você percebe isso, ou Aracê, ou aqui em Cognópolis, você tem essa troca energética. Eu achei muito interessante a tua tabela, ali na página 11, onde você traz lá embaixo os roteiros. Achei muito interessante você separar esses roteiros, né? Gostei deles, acho que você tornou mais técnicos cursos. Sim, né? Foi específico do turismo conscienciocêntrico, que é o tema. Aí eu fui colocando dentro da conscienciologia os cursos, né, que poderia ser feito em qualquer das nossas ICs. Então, eu fui especificando cada um. Eu achei interessante. Eu achei interessante por isso, porque deixa de ser só um curso, né? Ele é um curso sim, com todo uma articulação junto, né? Um aproveitamento aí junto. Justamente. E agora, por exemplo, como eu falei, o encontro de voluntários é um turismo conscienciocêntrico. Há uma interação de todos os voluntários do país inteiro. Né? Isso é interessante, porque às vezes você fala por telefone com um voluntário, mas você não chega aqui no encontro de voluntários, você é fulano de tal, né? Você conhece por telefone, não conhece a pessoa. Conhece por telefone. Né? E os verbetógrafos também a gente conhece, porque você assiste online, aí eu faço a brincadeira, você é artista, já te vi na televisão. O pessoal às vezes chega aqui e fala, tudo bom, ele conhece mais a gente do que a gente. Há uma interação aí também. Você colocou o item 3, né, o encontro de voluntários, está aqui descrito na tua listagem, né? Sim. Bacana. Que tem um congraçamento das IC, né? Também. Ok, obrigada. Orlando, Oswaldo aqui detrás de você, tudo bem? Tudo bom. Aqui na fatologia, na página 9, segunda linha, você escreveu aqui o aproveitamento do tempo da terceira idade para fazer atares. Poderia explicitar quais são as tarefas aí que você está propondo? Qual a linha você falou? Na segunda linha. Segunda linha. Patologia, página 9, acima de tudo.
o aproveitamento do tempo da terceira idade para fazer atares. Quais são as tarefas que você pode nos recomendar aí? Olha só, Oswaldo, a pesquisa que eu fiz, 30% do turismo, vamos falar em termos de Brasil, 30% é um índice muito alto, que movimenta a economia é a terceira idade. E a terceira idade, o que ela faz? Ela quer ir, ela não é mais aquela vovozinha sentada na cadeira de balanço fazendo crochê. Não existe mais essa. Eles querem Ainda bem, né? Pro forró, querem para show, querem fazer compra, querem namorar, entendeu? Então, era esse aproveitamento que eles têm esse tempo todo, já estão aposentados, os netos já estão crescidos, seria o ideal. Vamos supor que 15% fizesse atares, participasse de eventos da Conscienciologia. Aproveitaria esse tempo para fazer atares. Pois é. Justamente eu vou te colocar como exemplo, por exemplo, o que está fazendo Liliana neste momento com o grupo de Longevidade e com os grupos da terceira e quarta idade, tanto de aqui de Foz como de Santa Teresinha e tudo mais. Outros dias estiveram por aqui. Justamente essa tendência que tem hoje na terceira e quarta idade de formar grupos de idosos e fazer essas viagens, né, de divertimento e tudo mais. Então, concordo com você nesse aspecto. Esta semana, por exemplo, saiu que acho que é um japonês, subiu o pico do Everest com 80 anos. Teve duas senhoras, acho que do Rio de Janeiro, passeando. Tinha 30 anos que elas viajavam juntos. Elas dessomaram juntas. Lá na Turquia, na Capadócia. Olha só quanto benefício que poderiam ter feito. Não que elas não pudessem viajar, mas aproveitassem melhor esse tempo aí. Ok. Muito obrigado, senhor. Nada. Orlando, explica um pouco pra gente aí. Primeiro verbete? Primeiro verbete. Parabéns, hein? Que venham muitos aí, hein? Explica um pouco pra gente a sua experiência como guia. Quanto tempo, público, se é só lá no Espírito Santo, se você viaja, dá uma geral pra gente aí. Quando eu estava para aposentar, apesar de ser jovem, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu fiz o curso pelo Senac. Como eu sempre gostei de viajar, e eu conheço 22 capitais, eu espero que eu possa fazer o turismo conscienciocentro internacional. Como eu gosto de viajar, vou fazer uma coisa que eu aproveite bastante, que eu tenha conhecimento e que eu possa interagir com o pessoal. Mas o grupo é variado, que eu já trabalhei com adolescente, com terceira idade, com meia idade. É bem variado. Agora, você está perguntando um caso inusitado. Não necessariamente, mas se você quiser falar, e sempre com brasileiros, o seu público, sempre doméstico? Sim, por enquanto, porque eu faço espanhol na universidade, no Centro de Línguas, para ser internacional. Porque eu sou regional e nacional, quero fazer internacional. E a maioria atendendo lá em Espírito Santo? Não, fora também, para qualquer lugar. Agora, um caso inusitado, foi uns adolescentes, que a primeira vez que viajou sem os pais, né? Eles adoram viajar sem os pais, né? E nós fomos para Ouro Preto. E eu falei assim, olha, vamos dormir, que nós temos amanhã o turismo em Ouro Preto todo a pé, né? E depois a gente iria para Belo Horizonte, ia dormir em Belo Horizonte. Eles foram acesos até Ouro Preto, chegamos lá às 5 horas da manhã. E de lá, nós rodamos aquele Ouro Preto e Mariana, subindo ladeira e descendo ladeira, e faltava uma igreja, que é a Nossa Senhora do Pilar, que fica lá embaixo. Aí assim, está faltando a igreja para a gente conhecer. Ô tio, a gente não quer conhecer mais não, a gente quer ir para Belo Horizonte. Falei assim, vamos falar com a diretora, o que vai acontecer, né? Aí disse, não, deixa, eles não querem ir. São 2 horas de ônibus de Belo Horizonte, de Ouro Preto a BH. Bateram dentro do ônibus, não se ouve mais um pio. Todo mundo apagou. Mas apagou geral. Quando chegamos em Belo Horizonte, tivemos que acordá-los. Porque não dormiram e chegou lá em Ouro Preto, já viu, né?
sobe ladeira, desce ladeira. Esse foi um caso que bem... Professor, faço parte de um grupo de estudos sobre espiritualidade. Atualmente estamos estudando o livro dos médiuns. E sempre que surge uma oportunidade, comento sobre os conceitos avançados da conscienciologia. Acontece que existe uma médium que logo em seguida incorpora uma entidade e através da psicofonia, tece críticas pessoais endereçadas a mim, com o claro intuito de tentar me intimidar para não divulgar e nem comentar mais sobre esses conceitos. Não pretendo parar de comentar e divulgar os conhecimentos adquiridos através da conscienciologia. Poderia me orientar como proteger e lidar com essa situação? Primeira coisa, você por aí está vendo que a médium recebe um guia cego. O guia cego ele não é universalista, ele quer puxar brasa para poder dominar as pessoas. Então o problema seu é o seguinte, ou você fica com eles, ou vai estudar a conscienciologia, ver o que você quer. Eu estive lá e trabalhei, mas faz 48 anos que eu deixei tudo. Não adianta funcionar por aí que não resolve. O povo tudo é fanático. E hoje o espiritismo aceita do cristianismo. De modo que não dá. O cara que coloca um pé num barco e o outro pé no outro barco, afunda os dois barcos e ele também. Professor, gostaria de saber se existe nas dimensões extrafísicas algum grande para-inconsciente coletivo, nos modos do inconsciente coletivo criado pelo psiquiatra suíço Carl Jung. Esse mecanismo apareceria em todas as esferas do extrafísico, nas baixas, nas mais elevadas? Não, isso tudo é besteira. O que existe mesmo é a retrocognição da pessoa e o holopensene geral do próprio cosmos. Agora, existe o domínio acástico dos espiritualistas, aquela coisa toda que eles falam lá do Oriente. Mas o problema todo é o seguinte, o processo que existe é a autoconsciencialidade, que você pode saber do presente, do passado, e às vezes até ter os glimpses do futuro, alguma coisa nesse sentido, mais avançadinha de prospecção no futuro. Mas isso é coisa relativa. Agora, o que é que se passa? Isso de inconsciente, disso e daquilo, é muita bobagem que tem. Tem é passado e tem a memória da gente. Retrocognição, que é o que importa. Professor, estou estudando algumas personalidades que possam estar ligadas à parapolítica. O senhor tem alguma informação sobre Petrônio Portela? Teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente? Ele estaria ligado a algum processo assistencial relacionado à parapolítica? Não, eu não sei nada sobre Petrônio Portela atualmente. Nada. Professor, ontem um amigo que é taxista desabafou comigo falando que seu filho, que conheci também, estava estudando psicologia, suicidou-se, jogando-se de um viaduto e o carro passou por cima dele. Penso que essa consciência está na minha psicosfera, pois tenho me sentido muito estranha e lenta, densa e melancólica. O senhor poderia colocar o nome dele na sua TENEPS e também comentar se isso é um treino para ver o nível de assistência que já consigo fazer? Possivelmente é, né? Vamos ajudar. O rapaz tinha só 28 anos, vamos colocar. Eu vou colocar na nossa TENEPS. Professor, no DAC, em conclusão, poderia ampliar o item 2, despertologia. Despertologia, o item... não, é a despertologia, que estou falando, aqui é a autodespertologia, o item 2. É a condição da autodispersidade, apresenta relação direta com a interassistencialidade teática ativa do ser desperto. Desde que o senhor mandou eu assumir a minha condição, tenho exteriorizado energias em todos os meus contatos. Entretanto, tal prática ainda é amadora, já que ainda não identifico as demandas das outras consciências. Como posso aplicar mais essa técnica? Vai mexendo com o seu estado vibracional, trabalha mais com as energias, leia mais e anote e comece a fazer as inter-relações das suas vivências. Isso vai ajudar você em pouco tempo e você vai caminhar mais pela situação. É por aí. Você está no caminho. Vamos chegar lá. Eu agora entrego vocês para o nosso professor Orlando. Por favor. Orlando, na página 8, na fatologia, quarta linha, você colocou a obrigação da convivência durante o roteiro turístico. Pode aprofundar essa obrigação aí? No sentido da obrigação, pelo seguinte, quando você está num grupo,
fazendo esse roteiro turístico, no sentido de obrigação, você tem que procurar ter uma boa convivência com o grupo. Porque tem grupo que, às vezes, uma pessoa, ela desanda o grupo todinho, do seu mau humor, a sua reclamação, nada está bom. Então, você tem que eu falo, um jogo de cintura da convivência dentro do grupo. Não sei se o termo seria obrigação, né? Poderia usar uma outra palavra, né? Oportunidades? Oportunidades, pode ser. E deixa eu fazer outra pergunta. Na página 9, na Crescendologia, você colocou o Crescendo Guia Amaurótico, Guia de Turismo, Amparador. Como é que você vê esse Crescendo? Qual foi a ideia aí por trás? A ideia aqui, ela é que, desse Crescendo, que você pegaria um guia neurótico totalmente desorientado. O guia de turismo daria, por exemplo, um turismo, vamos trazer para o conscienciocêntrico, já te indicava os caminhos, entendeu? E o amparador, que aí você teria um amparo muito maior. Eu pensei nisso aí. Você está valorizando aqui, então, o guia de turismo, já com o foco na tarde, no esclarecimento. Seria um guia de turismo, mas aí não no turismo convencional. Eu pensei no turismo conscienciocêntrico. Ok, Leonardo? Orlando, ali na página 9, na fatologia, o último item que eu achei bem criativo é o cartógrafo consciencial das próprias autorretrocognições. Você pode comentar? Aqui no cartógrafo seria, na cartografia, né, você mapear, né, você mapeia para ver os locais a ser visitado. Como aqui nas próprias autorretrocognições, mesmo que vamos falar aqui em termos de Brasil, você dá para sentir mais ou menos os lugares que você tem mais afinidade e que você sente que tem alguma coisa ali referente. Aí eu vou falar por mim. Quando eu fui morar em Minas Gerais, quando eu cheguei na cidade, até que não me chamou a atenção, não. Mas quando eu cheguei no local de trabalho, que era o banco, aquelas pessoas para mim não eram estranhas para mim. E com pouco tempo eu estava bem adaptado a Minas Gerais e eu tenho uma afinidade muito grande com Minas Gerais. Então eu acho que tem essa alta retrocognição, esse cartógrafo, porque todas as cidades que eu conheci de Minas Gerais, eu senti que tem alguma coisa a ver comigo. Porque eu sou filho de baiano, mas a Bahia não me chama essa atenção. Eu não nasci na Bahia por um acaso, porque eu fui o primeiro filho, então eu nasci num município que passam 2 rios e existe 60 lagoas, que é o município de Linhares. Porque nasci como o professor Valdo, na marra, no fórceps. Entendeu? Então eu acho que isso aí, essa afinidade, estou falando da minha experiência, assim como eu gosto daqui de Curitiba. Eu acho Curitiba uma cidade fantástica. E mais, eu prefiro mais vir a Foz do Iguaçu aqui na Cognópolis, né? Porque a gente tem uma energia muito maior. E Orlando, a gente sente um banho de energia muito forte. Dentro disso daí, como é que você vê esse processo de... Você fala ali, antes do cartógrafo, você fala os roteiros de viagens focados nas retroexistências. E como é que você vê esse processo aí do guia, correto? Se você já teve algum vislumbre, alguma ideia de coisa que você fez no passado, onde a profissão de guia é uma continuação, como é que você vê isso? E também se você acha que é a sua primeira vez aqui pelo Brasil, pela América do Sul, ou você já em vidas passadas já esteve por aqui, já andou por aqui, como é que você vê isso? Com certeza sim, né? Agora, essas retroexistências que você falou, como que porque eu não monto um pacote. Eu sou freelance, né? A agência me contrata e eu começo a ter esse rapport até antes de eu viajar. Eu já começo, o fato de eu pesquisar para passar informação, eu já tenho esse rapport. Mas o meu vínculo maior aqui no Brasil é a região sudeste. Eu percebo isso muito forte. Entendeu? Parece que tem alguma coisa mais profunda aí do que as outras regiões. Eu recentemente estive no norte, mas o sudeste me chama mais atenção.
Ok? Eu queria saber um pouco da sua experiência com a terceira idade. Porque você disse que muitos querem então ativos, querem fazer uma série, dançar e tal. E você coloca aqui até a questão do turismo mental somático. Você acha que tem demanda para um turismo mental somático na terceira idade? Ou o que está acontecendo? Eu acho que sim, que o que faltaria aí é um esclarecimento dele aproveitar esse tempo de estar sassaricando, vamos falar assim na palavra comum, de estar fazendo alguma... Porque tem muita gente que faz um trabalho voluntário, mesmo que seja TACOM, eu conheci vários. Né, muita coisa, mas o índice é muito alto de pessoas da terceira idade que só pensa em viajar, aproveitar a vida, o resto que tem. Eu, no aeroporto de São Paulo, tá, enquanto eu aguardava o voo para cá, sentou a senhora que estava vindo da Europa. Aí ela começamos a conversar, né? Eu converso pouco. Aí ela falou que já conhece o mundo inteiro, praticamente, que ela não sabe mais qual lugar que ela vai. E ela mora em área nobre, mora em Ipanema. Quer dizer, o poder aquisitivo é alto. Né? Mas é interessante ver isso, né? Esse contexto de aproveitar a vida e ficar à toa. Quer dizer, tem um mito aí que, em vez de aproveitar a vida, o resto de vida que tem para aproveitar o resto que tem. Uma pena, né? O exemplo da Dona Dalva, do livro, você vê que ela escreveu um livro praticamente na quarta idade, né? Sim. Olha só que coisa maravilhosa que ela fez. Legal, interessante. Né? Mas você pode pensar uns roteiros, assim, sim, mais mental somático e ver se cola, né? Se tem demanda, né? Se aparece alguém. Porque o Léo até pode informar isso, parece que o IPC Rio de Janeiro já está com CIPRE para a terceira idade, né, Léo? Acho que a Ângela comentou isso lá. Esse foco aí na terceira idade, porque IPC Copacabana é onde tem mais pessoas da terceira idade que residem lá. Exatamente por ter mais pessoas, a gente está tentando abrir o curso à tarde. Porque os idosos eles não vão à noite, eles não gostam de sair à noite. Sim. Então a gente está tentando fazer os cursos à tarde para poder chegar e pegar esse público aí. Já pensou se chega pelo menos um pouco, pelo menos a metade desses alunos lá para voluntariar? A gente faz um turismo aqui para Foz do Iguaçu. Né? Olha aí, ó. Pois é, aí, ó. E chama Orlando, exatamente. Foi por isso que eu gostei da tua listagem, exatamente por isso, porque ela chama a atenção para o turismo mais mental somático versus o que a Adriana falou, da pessoa ficar à toa, ociosa. Então, juntar as duas coisas, né? Unir o turismo tradicional com o turismo mais mental somático. E aí, nessa linha, no item 2, eu queria que você falasse da sua experiência ali no Serenário, se você já morava lá ou se você fez turismo para participar, ou se você efetivamente já participou ou não do Laboratório Serenário. Do Serenário ainda não participei, mas eu já fui a Aracê, inclusive fiz o último agora, Balanço Existencial, foi final do ano. Entendeu? O Serenário eu ainda preciso cair a ficha mais ainda. Entendeu? Então fica aberto o convite, tanto lá quanto aqui, daqui a um tempinho, vai ter em Foz também. E eu quero aproveitar e agradecer aos dois professores da Aracê, que é a Ana Sena e o Marcelo Rouanet, na escrita do verbete, que são voluntários lá da Aracê. Bacana. E eu queria te perguntar aí uma curiosidade minha. Você disse que fez o curso depois, você fez o curso de guia depois, que você não era dessa área, não sei se eu entendi bem. Não. Quando eu estava para aposentar, que eu era bancário, fui bancário. Isso que eu queria saber, você era bancário? Bancário. Aí eu queria não ficar totalmente... que eu fui espírita também. Então a gente fazia um trabalho de almoço, fundamos uma creche beneficente no Centro Espírita, trouxe a ideia da ABB de Guarapari. Nós na época fizemos a rifa de um carro popular, dividimos em 5 vezes o valor da rifa para dar... E construímos o centro com 3 pavimentos. E onde funciona a creche e o centro espírita. Então, eu quis, além disso aí, desse trabalho voluntário que eu fazia, eu também queria fazer um outro trabalho, como eu sempre gostei de viajar, eu fiz o curso de guia no SENAC, guia de turismo. Para eu não ficar ocioso, né? E agora eu comecei a escrever verbete, que o professor
Valdo me incumbiu para fazer o autorrevezamento. O segundo já está na forma, lá para escrever. Nunca escrevi nada. O dia que ele me disse que era para eu escrever, eu falei, mas professor, eu não escrevi nada. Não tem problema, escreve depois, você acerta depois. Então, está aí a tarefa que ele me deu. Estou aqui hoje apresentando. E eu estava escrevendo um outro verbete. Aí, quando eu fiz o curso com a verbetografia, que nas primeiras aulas falou que poderiam escrever um verbete dentro da área que a gente atua. Aí ficou na minha cabeça. Turismo conscienciológico ou turismo conscienciocêntrico? Então, dentro da área que eu já atuava, para quem não escreveu nada, ficou mais fácil para eu fazer. Bacana. Mas o outro eu estou escrevendo. Eu achei interessante isso, quer dizer, você aposentou, mas não parou. Não. Então, esse teu exemplo, ele é bem interessante de ser analisado. A pessoa trocou de profissão e ainda continua fazendo assistência. Que filho de pobre trabalha desde a hora que nasce. Então, tem que aposentar mais cedo. Entendeu? Aí, continua trabalhando. Tem as vantagens, isso é uma vantagem. Né? Com certeza. Aí, de repente, se eu nascesse no lar como um time perdido aí, né? Quem sabe, é um ponto a analisar. Aí. Boa vidismo, como disse o professor. Bacana, muito bom, obrigada. Ô, professor Oswaldo, eu queria entender por que o motivo que o senhor colocou na fatologia aqui, final da linha 3, os múltiplos lugares da memória durante a vida intrafísica. Qual que é a relação que você faz com o tema do verbete? Orlando, desculpe. Os múltiplos lugares. Os múltiplos lugares. Como é que você falou? Da memória durante a vida intrafísica. Por exemplo, esses lugares que você visita, que te marcam mais, como é que você interage visitando esses lugares, dependendo do lugar que você vai? Por exemplo, você vem aqui a Foz do Iguaçu, aqui na Cognópolis. Esse local vai te marcar para o resto da vida, penso eu. A energia que tem aqui. Olha só que coisa interessante, quanta oportunidade de aprendizado que tem aqui. Também tem pessoas que vão marcar numa boate fantástica que foi. Nossa, eu fui numa boate que eu não vou esquecer nunca. Aí é gosto de cada um. Eu pensei nesse ponto. Quais os lugares que te marcam mais? Ele é positivo ou negativo? Ok, obrigado. Claro. Orlando, aqui na parapatologia, na página 9, na terceira linha de baixo para cima, você coloca ali a paradiplomacia aplicada nas excursões extrafísicas de aprendizagem. Você pode comentar? Sim. A paradiplomacia nas excursões extrafísicas, eu pensei no sentido de que você tem uma diplomacia, vamos falar assim, que você vai para a excursão, eu vou sair do corpo, mas eu quero conhecer Paris fora do corpo. Então você vai aproveitar essa paradiplomacia dessas excursões extrafísicas para o aprendizado, e não para você ficar saltitando para lá e para cá. Ok? Alô? Orlando, aqui atrás de você. Eu gostaria de saber se você já atuou com turismo de aventura e se você acha possível conciliar turismo de aventura com turismo consciencial. Olha, não é um turismo que eu gosto de atuar. Eu nunca atuei nessa área. Eu penso que o turismo de aventura, ele é o turismo de riscomania, né? Riscomania. Não é a minha praia, por exemplo. O que eu percebo que quando eu estava na faculdade, os meus colegas tinham idade para ser meus filhos. Difícil, todos eles queria turismo de aventura, voar, escalar, parapente, tudo nessa área. E há um crescimento nesse turismo muito grande. Por exemplo, a Nova Zelândia. Tem excursões para ir para a Nova Zelândia, que é o país onde mais tem todo tipo de turismo de aventura. Olha só quanta perda de tempo, um riscado de somar.
você é nova ainda, mas você lembra que o PP, foi um cara famoso aqui do Brasil, ele foi para a China para fazer um voo, e o tempo não estava propício para esse voo. Ele foi avisado, não vai que... Ele não, se bancou e dessomou. Não sei se vocês lembram disso. Já tem alguns anos atrás. Tem até a praia no Rio de Janeiro com o nome dele. Aí o Léo deve saber assim, mais detalhes. Que é do Rio. Né? Tem agora um casal que caiu de um balão também. Não tem? Essa semana eu estava vendo no repórter. Na Capadócia, foram duas mulheres, né? Não. Que eu vi um casal. Teve um casal também, né? Mas as duas mulheres dessomaram. Que eu sei. Mas teve muita gente machucada. Que até outro dia eu vi na televisão que eles fazem o beijo dos balões, né? Encostam um no outro. E foi justamente o que aconteceu isso. Foi um encostou no outro e o outro um subindo e outro descendo. Você pode aqui comentar na página 11 a historiologia, quando você fala do Thomas Cook? Lá em cima, na página 11. Thomas Cook foi um empresário australiano do século XIX, em que foi o primeiro agente de turismo. O que ele fez? Ele era um vendedor de bíblias e que ele alugou um trem com 500 pessoas, levando de uma cidade para outra, com o objetivo de um seminário, um congresso de anti-alcoolismo. Na ideia dele, que ele afastando essas 500 pessoas, elas ficariam longe dos bares, dos pubs. Entendeu? Essa foi a intenção dele. E essa empresa, ela continuou com a família por muitos anos. Esse Thomas Cook. Existe até hoje na Austrália. Sim, Thomas Cook, justamente. Eles fazem passeio de barco, aquelas coisas bem grandes essa empresa. Ele foi o pioneiro disso aí, de alugar o trem e pegar um grupo grande para, tipo assim, afastar o pessoal dos bares. O objetivo, né, além da excursão do turismo, afastar o pessoal dos bares. Foi ele que foi o inventor da excursão, então, da excursão turística? Sim, desse século. Porque a excursão já vem desde os primórdios aí, porque o turismo é deslocamento, né? Que é uma briga aí de que tem um turismo virtual. Aí uns falam que não. Turismo você tem que sair da sua residência fixa e ir para outro lugar, já é turismo. Que existe o excursionista que passa menos de 24 horas fora da sua cidade. E de 24 horas até um ano já é turista. Hoje em dia tem uns navios, está crescendo muito aqui no Brasil, na parte de cruzeiro e tal. Eu sempre achei isso, assim, nunca tive vontade de fazer, porque eu acho que é um hotel que você fica preso nele. Mas eles estão fazendo realmente navios gigantescos, que acho que é difícil até você conhecer tudo, mesmo numa viagem longa. Mas o que você acha, dentro do seu tema aqui, na parte conscienciocêntrica, de excursões de navio? Olha só, você já imaginou se a gente juntar todos os conscienciólogos, a gente bancar um navio aí para fazer, não para ficar lá no entretenimento, mas só trabalho energético, de cursos, não seria interessante? Porque mas se afundar, acabou a conscienciologia no planeta, né? Mas todo mundo vai estar bem, com bastante energia. Tudo numa ficha só não dá certo, tem que espalhar, né? Porque eu percebo o seguinte, eu já fiz o curso de trabalhar em cruzeiro lá em Vitória, que lá em Vitória a gente recebe cruzeiro. É entretenimento puro e comilâncio. Não é um negócio, também não me atrai. Não me atrai. Entendeu? Então, eu acho que, não sei, aí depende de cada um, né? E isso no Brasil tem crescido muito, né? Que uns anos antigamente, só quem viajava de navio era rico, né? Hoje em dia, com R$1.000 e poucos, você faz uma viagem de cruzeiro de 4 dias. Muito grande. Cada vez eles estão construindo maiores. Agora os cantores estão fazendo show no navio, né? Roberto Carlos e Fábio Júnior, essa turma toda está com esse objetivo. E na questão do turismo
do turismo conscienciocêntrico, né? Como que você vê assim, os benefícios das pessoas que viajam para fazer cursos de conscienciologia, às vezes ficar um período voluntariando fora da sua cidade? Como que você vê isso, os benefícios disso? Eu vejo como uma troca de aprendizado muito grande, né? Você recebe, mas você doa. E o fato de você estar fora da sua IC, fora da sua cidade, há muita experiência com todo mundo, né? Nós agora, lá em Vitória, nós vamos para uma sala nova. Saímos daquela sala, professor. E aquela expectativa da gente, com essa mudança, de trazer novos alunos. Nosso CIP agora deu 9 alunos, que é coisa... Entendeu? O CPC deu 11, que é... A gente tem essa dificuldade lá em Vitória. Às vezes eu olho nós temos a 3ª maior festa religiosa do país. Orlando, aqui. Voltando à excursão de navio, eu nunca fiz, eu adoro viajar também a vida inteira. E me falam que eu tenho, em vez de ter braço, tenho asas, de tanto que a gente gosta de viajar. Mas eu nunca tive assim atração pelas viagens de navio. Então eu queria só assim colocar que um dos elementos que eu acho assim graves, independente do tamanho do navio ou local ou a distância, é a poluição na Terra, né, no nosso planeta, que uma viagem de navio deixa. Sim. Já teve algumas estatísticas, né, com relação assim, à poluição dos dejetos no mar, o óleo que gasta, né, o petróleo que gasta. Então, realmente, acho que a gente não pensa como que um navio polui o planeta Terra. Talvez muito mais do que um avião, com certeza, né? Ou do que um automóvel. E a gente não põe isso na cabeça quando a gente vai entrar numa viagem, né? Fazer uma viagem de navio. E a outra coisa, eu acho o seguinte, que a viagem de navio é um pouco assim do romance do século passado. Sim. Não tinha avião, não tinha aquela coisa, era trem ou navio. Então, aquele romantismo, né, do início do século passado, dos primeiros, né, navios, Poseidon e outros mais. Então, a gente fica com aquele romantismo, que uma viagem de navio é uma coisa romântica, bela. Mas, se a gente pensar bem, eu acho que, além disso, a gente engorda muito, né? Porque tem uma gastronomia que muitos navios já tiveram problemas até de saúde. Eu não sou contra, não, viu, gente? Mas eu só quero colocar esses pontos, porque várias viagens de navio já tiveram problemas com a comida, dos passageiros passarem mal, terem que sair, ir para o hospital por causa de problema na comida. Contaminação. Isso é assim, vários. Por quê? Se você vai fazer comida para 1000 pessoas, ela saudável, ela não pode ser. Então, a gente tem assim, pensar nas nossas prioridades, né? Apesar do romantismo, né, do navio, será que vale a pena? Na nossa, hoje, né, a gente, consciencialmente falando, né, se valeria a pena a gente fazer viagem de navio. Além dessa poluição, os parasitas que o próprio navio traz das águas que eles visitam e que dá problemas, inclusive nas águas brasileiras, coisas que não tinham aqui, acabam tendo isso aí, entendeu? E o navio que eu entrei lá em Vitória, o que eu senti, assim, na minha... cheirando muito a mofo, porque é muito carpete. Olha só, um monte de gente que circula ali, que viaja, que deixa ali um monte de as suas próprias energias. Eu não senti assim muito positivo, não. Não sei aí se o professor Valdo poderia aí acrescentar. Posso acrescentar aí para vocês, é aquilo da atriz francesa que deu o nome a esses navios. Ela chama de bidê flutuante. Então, você vê por aí o que é o processo de cruzeiro, navio de cruzeiro transatlântico de turismo. São os bidês flutuantes. Ela tem razão, isso é a síntese de tudo. Eu sempre evitei essas viagens. O senhor já viajou de navio, professor?
Eu já viajei assim, por exemplo, lá entre a Europa e a Inglaterra. Aquilo ali você tem que andar. Tem certos lugares assim. meio de locomoção. Certos lugares você tem que passar com o carro. Mas viagem transatlântica, esse negócio, não. E já me deram até viagem que eu não quis ir. Tudo baseado nessa história. Porque o ambiente não é bom. É de farra, né? É uma espécie de zona boêmia, flutuante. Por isso que a atriz lá é o bebê. Teve um caso, acho que foi aqui no Brasil, em que teve uma pessoa dessomou e tinha droga no navio, entraram com droga e acho que foi um jovem que dessomou, não tenho certeza. Teve um que caiu do navio, né, e caiu no mar, não se sabe como. E teve uma série de fatores aí que porque não divulgam, né? O Orlando, Osvaldo Inoue aqui, detrás de você. Ontem estivemos falando um pouquinho, se lembra lá no discernimento, a respeito do hotel, do megacentro e tudo mais. Qual foi o feeling que ficou em você a respeito do megacentro cultural como foco turístico dentro de Foz do Iguaçu? Eu acho que esse megacentro vai ser um upgrade aqui eu não sei, aqui na rota do conhecimento, rota conscienciológica que tem na rota do turismo aqui de Foz do Iguaçu. Porque é totalmente diferente de qualquer coisa que o turista comum conheça. Ele vai ter, de repente, acessar, e eu estou perdendo tempo, tem um negócio diferente aqui que eu não conhecia. Então, eu acho que isso aí vai dar um boom aqui no turismo, aqui no bairro Cognópolis, penso eu. Professor, por favor, ali na página 100, descrenciologia, e depois o 23, psicossomatologia, podia dar uma geral? Descrenciologia, a vivência exemplar do princípio da descrença tem relação direta com a holomaturidade universalista e holofilosófica da consciência, homem ou mulher. Então, o princípio da descrença, a pessoa procura fazer a experiência dela, pessoalmente, mas visando o problema do universalismo. Então, é um processo aberto. Agora, por quê? Ela vai tendo mais autossuficiência, autoconfiança, porque ela faz experiência por ela. Confirma aquilo que ela procura. Com isso, ela pode trabalhar mais com as pessoas, entender mais as pessoas. Então, a descrenciologia, lá no fundo, ela é mais universalista do que os crentes. Aquilo que as crenças fazem. Porque toda crença, ela é particularista e ela é egóica. Ela só trabalha dentro daquilo. Uma religião está sempre brigando com a outra. A maioria das guerras da história humana tiveram alguma base em matéria divina, algum processo de religião. Pode olhar tudo que tem por aí. Agora, a psicossomatologia, a estética, beleza, morfologia e fisiologia do corpo humano, androssoma ou ginossoma, tem relação direta com o psicossoma, que é o instrumento organizador do soma da consciência. Então, veja, tudo que diz respeito ao processo instintual pega mais a parte, vamos dizer, primária, que é do soma. A hora que começa a sair disso, a pessoa entra no mental soma. Então, há mais o processo do autosservimento funcionando. Com instinto, sensação, processo humano, de afetividade, inclusive a sexualidade, o processo animal ainda está muito constante, muito predominante. Agora, a hora que começa a se libertar disso, a situação melhora. Agora, tudo tem que ter inter-relação. A coisa boa do processo do sexo é justamente a inter-relação que faz. Não é só a relação sexual, mas o problema de continuar com a descendência e o problema todo. Sem isso, como é que a pessoa viria aqui nessa dimensão? O caminho é esse. Então, a entrada aqui é uma entrada afetiva. Só que às vezes é muito mal interpretado, há muito desvio, muito transviamento no problema.
E isso tem relação, né, professor, com o que o senhor coloca ali embaixo no complemento, a confortologia com o processo do bem-estar? É o caminho, né? Devido à complexidade da estrutura e das manifestações da consciência, o conforto ou bem-estar da sua personalidade em geral é multifacetado. Há várias categorias de bem-estar ao mesmo tempo. Nós temos que lembrar o seguinte, nós somos todos complexíssimos, não tem ninguém simples. Então, esse entrosamento precisa ser muito bem feito, porque senão não tem jeito. Por isso que tem tanta gente que vira o nariz ainda aqui, para outra pessoa virar a cara. É a complexidade. É difícil de entrosar os temperamentos. Né? Mas é o caminho, é por aí. Professor, eu queria continuar aqui nessa página 100, no item 6, a conscienciologia. Conscienciopolologia. A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional da Cognópolis, em Foz do Iguaçu, apresenta relação direta com a Comunex avançada interlúdio. Isso é fora de série, porque aqui nós já estamos criando um bairro já em comunicação com uma Comunex, que não é burra, que é uma Comunex mais avançada. Então, e como é que nós podemos, então, aproveitar mais essa relação? Trabalhando nos processos das ICs, nos laboratórios, nos cursos, enfim, nos princípios da conscienciologia, visando a Reubex, a reurbanização da Terra. Esse é o caminho. Automaticamente nós estaríamos... Tudo que nós fazemos aqui no CAEC, objetivando isso. Isso significa que se a gente fizer usar esses princípios, nós então vamos estar mais ligados a interlúdio. Mas eu acho que muitos aqui vão ficar ligados até em Comunec mais avançada do que a interlúdio. Porque a interlúdio diz respeito mais ao povo do curso intermissivo que está preparando para renascer. Entende? Então, muitas coisas, a turma aí já vai começar a ter contato com Comunex mais evoluída. Por isso que eu tenho falado tanto em Comunex aqui de manhã, etc. A gente vê e é por isso, talvez, que o incógnito esteja mais presente agora, né? Por causa dessas aquele processo da pré-intermissiologia, vocês estão começando a se preparar para ser líder interassistencial extrafísico, quer dizer, consciex, líderes interassistenciais. Isso aí pode ser que vai projetar a maioria aqui para Comunex mais avançadas. Aí essas mais avançadas têm contato com o maior número de consciências ainda. Então o universo se expande. O universo que nós estamos falando aí é o círculo de relações extrafísicas. E aí, nesse caso, a responsabilidade também se expande, né? É maior, nossa. Agora, o problema é fazer a compreensão e esclarecer, é a taristicologia, o processo é esclarecer isso, tudo que a gente puder. Então, por exemplo, o Orlando, ele é muito bom nisso, que ele é simpático, tem jeito, é especialista, veterano com o processo de turismo, isso aí é importante. Turismo é uma coisa que vai aumentar cada vez mais na Terra. Agora, o turismo que você ainda tem que aprender é o extraterrestre, é aquele que a pessoa tem que sair para Marte, para a Lua. Esse é o próximo passo, não tem saída. E esse é o caminho nosso. Não tem jeito. Então, da Cognópolis para Marte. Tá certo? Esse é o caminho. Agora, Orlando, a Solange até citou aí alguma coisa da poluição, do navio, essas coisas. Existe uma banda bem conhecida, antiga, que chama Pink Floyd. Sim. Que eles fazem o seguinte, eles fazem um cálculo do quanto eles poluem, tanto no evento, quanto nas viagens, o deslocamento tanto deles quanto de equipamentos, tudo, e fazem um cálculo lá, e eles revertem isso para algumas ONGs, tem umas que eles criaram, umas outras ONGs que eles dão dinheiro para que aquilo se reverta em benefícios justamente para a natureza, essas coisas. Beleza, é uma boa iniciativa, né? Sim. Mas eu acho que isso poderia estar meio assim, mais para politicamente correto, ou uma reserva de culpa, do que justamente para uma atitude efetiva por parte deles, assim, né? Eles poderiam, até usando mesmo a própria imagem deles, a própria influência deles, usar. O que você pensa com relação a esse tipo de atitude? Olha só, isso aí
Pode ser um sentimento de culpa, porque, por exemplo, tem empresas que elas poluem bastante, aí faz um engano ao povo. Eu vou criar um parque florestal. Vamos falar assim, a Vale do Rio Doce, ela polui bastante. Mas ela criou um parque florestal como um sentimento de culpa. Então, pelo menos o que eu penso, que ele, pelo menos, está fazendo alguma coisa do que aquele que não faz nenhum. Por exemplo, lá em Vitória, como é ilha, há uma poluição nos mangues muito grande. É uma coisa assim, se você vai fazer um passeio de barco e passa pelo manguezal, a gente tem manguezal urbano, é um negócio assim assustador. Infelizmente, saco plástico, sofá, pedaço de plástico, de construção, é um negócio assim. Aí depois não tem caranguejo para o pessoal consumir, né? Beira do mar, o pessoal gosta muito de comer um caranguejo, né? Mineiro que tem medo de caranguejo, né? Mas o caranguejo que é consumido em Vitória, tem época que está tão pouco que vem da Bahia, o caranguejo. Você vê que a poluição está tão forte. Infelizmente, eu estou falando isso em termos locais, mas os rios estão todos poluídos. Olha, eu morei na margem de São Francisco 2 anos. Existia 3 frigoríficos que mandavam peixe para Belo Horizonte. De tanto peixe que tinha. O rio está todo assoreado. Não tem mais peixe, praticamente. Isso o quê? Tem 30 e poucos anos isso. Há um consumo, parece que é muito maior do que a produção. No Espírito Santo tem um peixe chamado peruá. É um peixe popular. Era, né? Um peixe popular que você comprava, barato. Ele fica muito gostoso, frito na beira da praia, você comendo na barraca. Não tem mais peruá na nossa costa. Foi pescado tudo. Infelizmente, isso são dados que você vai percebendo ao longo dos anos aí. Não estou falando isso, uma coisa básica. Agora, fica difícil, né? Você tem que ter uma consciência, né? Você vê hoje no Brasil, em vez da pessoa varrer e passar um pano na calçada, ela limpa com a água. E o Brasil é a maior reserva de água doce do mundo. A gente não sabe usar. Abusa muito da água, né? Ali, inclusive, no Recife, que tem a maior incidência de ataque de tubarão para banhistas, né? Aquilo foi por causa da construção de um porto, foi feito ali, que mudou... De onde? Swap, né? Que mudou o roteiro ali, a rota dos tubarões, e eles foram para o litoral, ali para a parte das praias. E ali é bem forte os ataques de tubarão. Pois é. Agora, o que eu vejo é justamente essa banda, outras bandas, poderiam usar a influência deles de uma maneira mais proativa, já que eles têm influência, são grandes empresas, na verdade, essas bandas, né? Para fazer justamente isso, ao invés de só dar um dinheiro ali para ficar se perguntarem, não, a gente reverte os créditos de carbono, né? Estava lembrando. É questão de consciência, né? No norte do Espírito Santo tem uma cidade chamada Conceição da Barra, é litoral. O Espírito Santo tem 410 quilômetros de litoral. Teve bairro que desapareceu. Mudaram o curso do rio para construir um hotel. Aí, você já viu o que aconteceu? Aí você já viu. O bairro desapareceu. Que a natureza da resposta, né? Professor, tenho 35 anos de idade, tive algumas namoradas, mas não formei dupla evolutiva e nem tive filhos. A pergunta é, sou culpado por não querer ter filhos? Caso ele estivesse na minha programação, poderia me assediar extrafisicamente devido a essa minha omissão? Os filhos contribuem para a nossa evolução? Eles contribuem, mas esse negócio de filho é secundário. O que interessa é a gestação consciencial, e não a gestação humana. Olha a revista Veja dessa semana, que está falando sobre child free, que é o processo de muitas mulheres que não querem ter mais maternidade. Veja, está nas bancas de jornais, pega lá e lê. É uma boa.
Professor, a auto-mega-euforização se instala naturalmente em função da prática do EV e da diminuição dos conflitos? Ou é algo que precisa ser dominado intencionalmente? Como iniciar a instalação dessa condição? É através do EV. Começa a funcionar com o EV, estuda também o arco voltaico, olha bem o que é assim, diz assim, que você vai acabar chegando lá. É por aí. No DAC, em conclusion, o item 19, podemos confirmar que todos os pós-fácios, diante das escritas conscienciológicas, artigo, verbete, gescons, são evidência da central extrafísica da verdade? Não, nem sempre. O negócio não é bem assim, não. Vamos devagar com o andor. Aqui eu falo sobre o processo da projeciologia, que é o fenômeno da projetabilidade lúcida. Aí depende da pessoa e o que ela tem em contato com o processo extrafísico. Mas nem todo mundo que escreve tem contato direto com central extrafísica, não. É exceção, é uma minoria. Professor, se em uma vida passada a consciência somou com problemas pulmonares graves, na sua vida intrafísica seguinte é obrigatório que ela nasça com problema relacionado a isso? Ou somente terá predisposição para desenvolver doença desse cunho? É possível também que a consciência não tenha a doença, mas apenas sintoma relacionado com dificuldade de respirar, falta de ar? Pode comentar e ampliar? Sim, isso pode acontecer quando a pessoa suicidou. Ela tomou, por exemplo, um veneno. Aí o processo vai dar problema de asma, vai dar problema de alimentação, vai dar problema de processo de deglutição e outras coisas mais. Isso aí é o que acontece mais, na questão de respiração e vias aéreas superiores. Professor Orlando, em detalhismo, página 9, Principiologia, poderia comentar, com um exemplo pessoal, o princípio de levar a Tales às últimas consequências cosmoéticas nas viagens? Aproveitar a viagem, as últimas consequências, para fazer a Tales. Não, você não vai chegar para o grupo e querer doutrinar, passar as suas ideias, mas mais sutilmente, você está fazendo uma Tales com essas pessoas, porque de repente a pessoa não quer saber de assunto nenhum, ele quer mais sassaricar, brincar, dentro do ônibus, tocar violão, cantar, contar piada. Então, você lançar dentro, sutilmente, a Tales. Penso assim, né? Mesmo que ela faça, às vezes eu brinco assim, e aí, o que vocês estão fazendo? Assim, no tempo livre, estão trabalhando com algum tipo de voluntariado? Normalmente tem algumas pessoas, não, eu trabalho no asilo, eu trabalho numa creche, ou eu bordo alguma coisa lá para o Hospital do Câncer, lá, o Hospital Santa Rita, porque tem um grupo de voluntariados lá que faz esse trabalho. Tipo assim, sutilmente, entendeu? Sem falar, você nem toca no assunto, porque às vezes a pessoa não, né? Tem uns que são bem céticos para essas coisas, então você tem que saber como fazer, né? Em tertúlia anterior, o professor Valdo comentou sobre a técnica de viajar sem bagagem, somente com a roupa do corpo, sem mala. Gostaria de saber se o verbetólogo já vivenciou essa experiência. Ainda não consegui, não. Só se for através da projeção. Aí viagem sem mala. Mas... Tem muito hoje mochileiro. É só ir em Puerto Iguaçu que a gente vai ver centenas deles. Quem fazia isso, que não carregava mala, uns anos atrás, era o Ronaldo Fenômeno, né? Que as empresas aí, Armani, etc., mandavam as roupas para ele usar naquele período que ele tivesse lá. Ele não carregava mala. Mas olha a diferença. Agora aqui, professor Orlando, em detalhismo, na binomiologia, página 9, poderia expandir o binômio energia dos atrativos turísticos e energia dos turistas? É que eu falei anteriormente, essa energia dos atrativos turísticos é energia que há uma troca energética desses atrativos, dependendo de onde você vai. Se for um lugar positivo, né, há uma troca energética positiva. Agora, se for para um lugar baratrosférico, não vai ficar bom para a pessoa se ela não souber desassimilar. Orlando, aqui de novo. Você que já é um conhecedor nato, né, aqui do turismo brasileiro, na sua opinião,
qual que seria assim, um lugar que você não sugeriria para ninguém visitar ou fazer turismo, dentro da sua vivência? O melhor e o mais positivo e o mais negativo. O que você pode nos dar de dicas aí para viajar? Olha só, tem os lugares que eu selecionei, tem escutado o professor Valdo falar. Ouro Preto seria negativo. São Mateus, negativo, é. A cidade de São Mateus é muito pesada. São Mateus aonde? É, norte do Espírito Santo. Como eu falei antes, que é onde foi o maior massacre indígena e houve o problema da escravatura. Não, lá é bravo. Eu, de vez em quando, o senhor já passou por lá, indo para Salvador, né? Eu recebo muito pedido de São Mateus. Pois é, de São Mateus. O Auschwitz, né? É. É, sem Agora, tem umas que são aí... O Coliseu em Roma, quando eu frequentava... Não, tá. Não, eu coloquei além do Brasil. Eu lembro que quando eu frequentava o centro, uma senhora, ela é filha de alemães, foi passear na Europa. Diz ela que passou mal, que ouviu gritos ainda naquela... infelizmente. Existe em São Paulo, chamada a Rota do Medo, que vai para lugares, edifício Joelma, onde eu... À noite, eles vão à noite. Eles vão à noite, essa excursão, entendeu? Para curtir isso aí. Olha só. Não sei se é curtir, né? Agora, lugar positivo que eu acho aqui seria as Cataratas do Iguaçu, que eu acho fantástico. Agora, ó, tem os Alto lugares... Paraíso, no Goiás, não sei se alguém conhece, que eu achei, não sei se o professor já foi lá, que é assim, você percebe que tem... Lá tem energia boa. Uma energia boa, dizem que é o chakra da Terra. Eu posso falar alguns para você, para te ajudar, porque eu já dei entrevista, reportagem nisso, lugares que eu fui fora do corpo, tudo isso. Então, por exemplo, planície do Yucatán, um dos piores lugares da Terra. Angra dos Reis, é difícil, tem áreas brabíssimas. Você sabe outro lugar? Outro, Ilha da Páscoa. Outro, Machu Picchu, entende? E por aí vai, tem vários lugares desse jeito. Sabe outro lugar que eu achei, professor? Paraty. Hein? Paraty. Não, Paraty, aquele lá eu tive fora do corpo, nunca fui lá fisicamente. Paraty eu senti... Não, todos esses lugares são bonitos. Por exemplo, Fernando de Noronha é lindo, no entanto, é um perigo. É um perigo. Entende? Agora, eu já avisei isso, há 30 anos eu já tinha mostrado. Tem um lugar aqui de Minas Gerais que eles falam que é positivo, São Tomé das Letras, sul de Minas. Eu não fui. Tem muito misticismo ali, né? Mas falam que era positivo. E Poços de Caldas, que eu acho também positivo. E AC, né? Professor Orlando. Coliseu, né? No Coliseu, você mencionou. Agora, você não falou negativo. Em Orlando. Lá é o consumismo, né? Essa semana eu fui a Guarapari, semana passada foi a Guarapari. Eu tive com um amigo meu que fez a cirurgia, ele foi a Nova York. Ele falou o seguinte: nunca mais quer ir a Nova York. Ele foi no período de Natal. Seu Orlando, eu nunca vi tanto consumismo na minha vida igual desse período que eu estava lá. Festa final de ano. Formigueiro. Professor Orlando. Agora, deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar aqui o negócio do Coliseu. O senhor já esteve no Coliseu? Ao Coliseu? Eu tive. Fisicamente? Perto. Tem lugar que eu vou perto. Eu vejo que a situação não é boa, eu não entro. Pois é, mas eu... Por exemplo, na planície do Yucatán, eu já estive fora do corpo. A distância, alguns quilômetros, porque lá é um dos lugares mais pesados. Pois é, mas o que eu tenho ouvido falar é que com a quantidade de turistas que têm ido nesses últimos, ao longo desses últimos mas séculos, é preciso de 1000 anos, pelo menos, pela frente, mais 1000 anos. Mais 1000 anos. Mais um milênio, para isso melhorar. Não adianta o turista ir lá, não adianta turista mudar as energias. Não, os turistas, às vezes, são muito bem assistidos, depende do lugar. Eu sei porque eu trabalhei com turista fora do corpo. Certo. Entende? Lá na Disneylândia, eu passei na Disneylândia lá 45 dias no hotel que havia lá na ocasião, um grandão, bem na frente. Então eu estava escrevendo o livro, Projeciologia lá.
Por isso que eu fui para lá, porque era muita gente atrás de mim, então eu fiz a reclusão para fazer o livro. Então, o que se passa? Eu saía do corpo lá e encontrava com os caras. Então, de vez em quando, tinha como se fosse uma praça muito grande, que era lá perto do início da Disneylândia, perto desse hotel, em que o povo falava do primeiro andar de um dos prédios, extrafisicamente, e reunia uma porção de concierge, de turista, na praça embaixo, ouvindo. E eles falavam aquilo como se fosse uma coisa natural, humana, tudo. Tudo isso eu vi. Agora, não era todo mundo que sabia, que conseguia volitar ali, nem nada, o ambiente era tudo seguro. Tudo isso eu vi. O assunto era melhorar a consistência da vida. Então, era a hora da renovação. Eles falavam muito em isso que eu chamo de reciclagem, alguma coisa nesse sentido, de renovação. Então, a pessoa aproveitar isso. Agora, outra coisa, eles tiravam as pessoas do corpo e o povo ficava vendo lá o que quer que se dava. Aquele foi o lugar que eu vi que teve mais gente. Agora, aquilo já era habitual para eles faziam isso frequentemente. Eu participei, cheguei a falar para o povo, lá, da sacada lá dos negócios, que eles faziam um negócio extrafisicamente, mas bem parecido com a vida física, para não dar o choque, por causa do processo da pessoa voltar para o corpo. Entende? Para ela parecer como se estivesse no normal. Agora, isso tem muito. Os turistas são muito assistidos. Por isso que o processo de navio é ruim, porque a maioria do navio tem muita prostituição. Então, aí piora o ambiente. Por isso que dá tanto acidente, tanta gente morre, intoxicação, com dezenas de pessoas lá dentro. Tudo isso tem. E outra coisa, olha o que aconteceu com aquele navio lá, italiano, aquele troço todo que bateu. Tem um monte disso aí. Isso tudo é porque é mal assistido. Pois é, tem que escolher, né? Não, e ele estava com a namorada dele lá. Ele desviou por causa disso. Mas é assim, uma boa parte desses transatlantes é tudo isso, a prostituição generalizada. E saiu antes de todo mundo. Eu já atendi gente que já trabalhou nesse negócio, homem e mulher, então vocês já viram, eu conheço a história por causa disso, mas eu nunca fui, não quis ir por causa disso. Não dá. Orlando, por favor, aqui na página 9, no detalhismo, principiologia. Terceira linha, o princípio do realismo energético. Você pode explicar esse item, por favor? No turismo conscienciocêntrico, o princípio do realismo, dessa troca energética, o que eu pensei, né, dessa interação. Né, o partir desse princípio no turismo conscienciocêntrico. Que não é legal, pelo menos quando eu participo de qualquer evento, eu acho que é uma interação muito grande, é uma energia muito forte nessa interação. É realismo energético dentro do sentido turismo, da vivência. Né? Justamente. O senhor poderia falar para a gente do item 16, na página 100, ofiexologia? Ofiexologia. A oficina extrafísica pessoal ativa apresenta relação direta com o nível da paraprocedência ou da paraforma holopensênica do ofiexista homem e mulher. Então, você veja bem, geralmente a ofiex é uma coisa muito avançada, porque praticamente acaba com a seriedade da vida humana, que a pessoa é como se ela voltasse para a intrafisicalidade. Ela se torna consciente, porque fica assistindo consciente, direto. E outra coisa, com um ambiente pessoal criado num bolsão interdimensional. Então, isso é uma coisa muito séria em matéria de relação, inter-relação, contato e corrente extrafísica de relacionamento. E ela já começa a tender à paraprocedência? A maioria da paraprocedência. Tudo que aparece lá. Porque é gente que você deixou para trás, que não acabou o serviço. Então, você acaba no FIEC. Entende? Professor Valdo, na página 101, paramonólogologia. Qual é a relação que o senhor está fazendo com a consciência extraterrestre na pré-maternologia? Qual é a relação? A pré-maternologia é o seguinte, existe esse processo
às vezes, como foi o meu caso aí, que eu trabalhei 50 anos com uma consciência dessa, que é para a turma, a Equipex, a equipe extrafísica, aprender a ver o que pode fazer em matéria de desenvolvimento, evolução e progresso, para adaptar aquele psicossoma das pessoas que vêm de fora, as consciências de outro planeta, que são diferentes do nosso, para ele se adaptar bem a esse processo aqui nosso, antropomórfico nosso, ou melhor, humanoide do nosso corpo, e ele ficar desse tipo terrestre, entendeu? A pré-maternologia visa justamente isso. No geral, assim, os extraterrestres, quando eles ressomam no corpo humanoide, tem muita repercussão negativa? Tem, porque às vezes dá problema, né? Dá problema de disfunção. A fisiologia não fica boa. A falta de adaptação. Agora, tudo depende da disparidade da manifestação entre o psicossoma dele lá com o psicossoma daqui. Você pensa bem, lá, há milênios, aquele psicossoma foi feito daquele jeito, a pessoa está acostumada com aquilo, são milênios, muitas centenas de vidas que a pessoa teve daquele jeito. Ela chega aqui e tem uma série de condições diferentes. Por exemplo, o EM tinha os olhos maiores, ele tinha uma capacidade de percussiência oftalmológica que nós não temos. Outra coisa, ele tinha um tórax muito grande e tinha os membros menores. Isso tudo também ia afetar devido ao problema. Ele tinha um processo, por exemplo, comigo, que ele custou demais a poder falar através de mim. Você está entendendo? Porque há uma diferença no processo torácico. Então, isso tudo ele se adaptou com o tempo. Agora, eles estão fazendo tudo experiência para ver a adaptação dele, para se estender para outros que acaso aparecer aí amanhã. Então, a intenção é boa, o trabalho é bom, a pesquisa é positiva. Entende? E veio antes do EM, do grupo dele, veio gente antes não, dele? Veio, não é antes, veio com ele. Eu tive mais gente que eu tive contato. Muitas pessoas, mas não é, muitos não vieram para a Terra, não, são poucos que apareceram aí. O número é reduzido. Agora, eu tive muito contato com a mulher e com o filho dela. Entende? Que tinha problema. E mais ou menos sabe a época que ele começou a vida? Não, isso é coisa já antiga, é coisa de muito tempo. Antiga, já tem bastante tempo. Professor Valdo, no DAC, na página 100, o item 11, energossomatologia, poderia expandir? O fenômeno do arco voltaico crânio-chacal apresenta relação direta com a central extrafísica da energia. Se a pessoa, por exemplo, ela está bem condicionada e ela tem assistência extrafísica, na hora que ela faz o contato aí pelo arco voltaico, às vezes o amparador tem contato com a central extrafísica de energia para intensificar, para potencializar, fazer um reforço de energia naquele caso. Isso tudo tem. Entende? Tudo é inter-relação, como nós chamamos aqui, ó, inter-relação. Todos esses itens que eu apresentei aqui, ó, que são no número de 25, tem algum link, alguma relação. É importante para a pessoa começar a entender isso, é de propósito. Essas três páginas aqui, ó, são decisivas para a pessoa entender o que é o processo da linkagem que nós temos em matéria de assistência uns com os outros, com o SINS e com o CIEX, principalmente. Entende? Entendi. Essa questão do EM que o senhor estava falando, se ele tinha um tórax maior, ressomando num corpo humanoide, poderia gerar algum problema de respiração? Vai gerar, sim, é isso que eles estão olhando tudo. Agora, ele trabalhou comigo durante muito tempo, foi mais ou menos meio século comigo, entendeu? E outra coisa, ele tinha uma certa ligação tão séria que quando ele foi embora, que a gente tirou essa ligação, eu passei aperto de respiração durante uns 2 dias, entendeu? Entendi. Agora, ele está muito munido da história. E outra coisa, ele arranjou um pai e uma mãe que são enormes. A mamãe dele é uma louraça enorme, grandona, de mais de 1,80 m, de tórax enorme, igual ele. Eu até perguntei na época se aqueles também eram extraterrestres, eles falaram que não. Então eles escolheram para ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar nisso. Para melhorar a adaptação. Agora, estudo de adaptação, porque não adianta. Tudo que a gente tem no planeta é copiado de outros planetas, mas aqui não dá para copiar. Quando o negócio é só do planeta, como é que você vai copiar de fora?
tem a referência. A da Terra, esse tipo humanoide que foi criado, é só aqui que tem. Não tem outro lugar. Entendeu? Entendi. Então aí é essa que vem a adaptação. Esse povo não dá ponto sem nó, tudo é feito, estudado, muito bem feito. Professor Valdo, em conclusão, na número 1, a geratologia. A geratologia é a manifestação da consciência a gênero, sem relação, que tem relação direta com a ectoplastia da consciência percipiente do parafenômeno. Por exemplo, a gênero, aí no caso, aí o processo da gênero, é aquilo, por exemplo, daquela mulher que apareceu para mim lá no Subway de New York, entendeu? Que ela apareceu, estava toda perfeita. Em alguns momentos eu conversei com ela e dei o meu cartão para ela. Agora, depois eu viro as costas, quando eu vi, ela desapareceu. Isso aqui é a gênero. Agora, lá, ela estava inteirinha. Mas agora eu virei, porque eu impliquei com a coisa. Ela estava no Subway e não tinha bolsa, não tinha nada na mão, não tinha nada. Um vestido liso, sem nada. A única coisa que ela pegou foi o meu cartão, não tinha nada. E outra coisa, a estação naquele momento não tinha ninguém. Onde é que é? Como é que ela apareceu? De que modo que foi? Entendeu? Aquilo é que é o agênero. Para mim, ela foi um agênero mesmo, total. Agora, por isso que eu penso até que ela pode ter sido ou evolucióloga, ou até serenona, eu não sei bem. Agora, o melhor da história, ela já fez alguma coisa de propósito, né? Porque o vestido dela era assim, um azul cinza, e só de uma cor, e todo certinho, igual as neo-iorquinas, as mulheres lá, executivas. Tudo certinho, comprido, até lá embaixo, bem abaixo do joelho. Entendeu? Mas mostrando que não tinha nada. Como é que é isso? Não dá. Isso é que é o agênero. Agora, aquilo foi alguns momentos, alguns minutos. Aquilo não demorou muito tempo, não. Mas agora, com energia, essa coisa toda, eu senti a energia. Possivelmente, ela fez tudo na base do encapsulamento, né? A história toda. E outra coisa, a hora que ela sumiu, que eu voltei, e a pouco o povo começou a descer a escada da estação do Subway. Teve como hipótese de qual o objetivo dela ter aparecido? Ela queria mostrar para mim que o que eu estava fazendo que ia ter assistência e qualquer coisa que ela ia trazer mais gente para, como se fosse isso. Então, queria saber o meu telefone. Eu dei para ela o telefone lá. Entendeu? Agora, ó, ela estava muito séria, você está entendendo? Parecia ser gente da área da saúde mesmo, muito séria. Ela não era uma pessoa assim, uma mulher bonitona, não. Mas saía bem, você está entendendo? Tinha força presencial muito forte. Com aquele vestido liso, compridão. Eu nunca pude esquecer a dona. Se eu ver essa dona, eu vou saber quem é. Ainda não apareceu aqui, não, nunca vi. Eu estou de olho, estou de olho. Ela é inesquecível, eu nunca pude esquecer. Agora, estou esperando até hoje que ela telefone, não houve nada, não. Professor, na página 100 também, no 10, o senhor fala da duplologia. Aí você fala condição duplologia. A condição exitosa da dupla evolutiva tem relação direta com a qualidade das vivências dos dois parceiros em vidas humanas prévias. Isso é o óbvio, né? Eu sei, mas a minha dúvida é o seguinte, é porque então tem o fator da quantidade de vida juntos e também a qualidade, tem que ser acima de 51%. O ideal é a pessoa ter a vivência com quem ela já teve 30 vidas juntas. Eu sei, eu falei isso há bastante tempo. Em vez de ter tempo. só em 3. Isso. Não, porque eu pensava que essas vidas juntas não necessariamente eram de qualidade boa, podia ser só de convívio. Não quer dizer que seja assim. sob o mesmo teto. Mas, por exemplo, o problema daquele casal incompleto, alguma coisa nesse sentido, a gente já teve contato com a pessoa. Mas a gente pode pensar que o importante, independente se era irmão, se era seja o que for, pois é, o isso saldo, pode ser muita coisa. O saldo agora, seria positivo, porque mais 51%. Essas grandes duplas que têm muito êxito, muito sucesso, que fizeram tudo certinho, que viveram muito tempo juntos, geralmente elas já foram mãe um do outro, pai um do outro, irmão do outro, tio do outro, sócio do outro, esposo do outro, e por aí vai. Mas sempre a relação tendo saldo positivo. Isso que eu isso é inevitável, sempre tem.
Leonardo Rodrigues, tomorrow. É isso? Afirme. Partindo desse pressuposto, então, dessa teoria, o contrário também é verdadeiro? Ou seja, se você não tem uma dupla que tem um grande equilíbrio, uma continuidade de uma vida inteira, é porque possivelmente tem poucas vivências de qualidade? Não, às vezes é por causa do trabalho da pessoa, o objetivo do PROEX dela, da programação existencial, tem que examinar. Aí depende, entende? Agora, o correto, o mais normal, o regular, o vulgar, a média da situação, todo mundo tem dupla, né, de algum modo. Não precisa ter filho, não precisa ter prole, mas a dupla, ela existe, que é para coordenar melhor o processo da evolução. Isso tem, inevitável. Agora, Orlando, nós esperamos, então, que você, que já é da Orlando mesmo, já é do turismo, já está todo enrolado com o processo, que você apresenta mais, que uma porção de gente perguntando para você. Tem muita coisa turismo, tem muita coisa que você ainda não falou. Você pode trabalhar. Nós esperamos mais um montão de verbete da sua parte. Tá certo? Os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 46 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Hoje nós teremos o recado da Marta, com o curso Vivências Parapsíquicas, do Cícero, com o curso Biografologia, e antes o Fernando, com Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós, do programa Amigos da Enciclopédia, damos boas-vindas aí ao pessoal visitante que já está chegando para o feriado prolongado final de semana. Sintam-se em casa, afinal são vocês, amigos da Enciclopédia, que mantêm esse tertuliário, a transmissão das tertúlias, o holociclo, a holoteca. Então é um orgulho, né, um senso de pertencimento vocês estarem aqui no ambiente que vocês dão a manutenção e bancam tudo isso aqui financeiramente. Então, muito obrigado a vocês. Lembrando também que domingo nós vamos fazer o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Temos aí cursos e livros, inclusive vaga no Congresso do Intermissivista que vai ocorrer em julho. E também nós estamos aí, vamos anunciar desde já, uma surpresa que vai ser anunciada na quinta-feira, uma grande promoção do programa Amigo da Enciclopédia. Então, de quinta a domingo, uma promoção especial aí para quem for amigo da Enciclopédia, quem fizer a assinatura do programa Amigo da Enciclopédia. Então, nós vamos anunciar a surpresa na quinta-feira, tá? Então, aguardem aí uma grande novidade. Muito obrigado. Boa tarde. Dia 9 de junho, será ministrado pela professora Jovilde Montanha o curso Vivências Parapsíquicas, na sede da CIP, no Polo de Discernimento. Temas que serão abordados: identificação da PROEX, atuação com amparador, extrapolações evolutivas, vivências de parafenômenos, paraconexão assistencial, comunicação interdimensional. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 45 2102 1421, após as 15 horas. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de fazer o convite para o curso Biografologia na modalidade EAD. Esse curso ele é todo apropriado, feito com metodologias específicas para trabalhar à distância. E a gente faz o convite, então, para vocês conhecerem os gigantes dos séculos, aquelas vidas que mudaram as nossas vidas. Então, o Mater Pensene do curso está muito relacionado à autopesquisa através da heterobiografia. Ou seja, para nós nos conhecermos a nós mesmos, fazer o nosso processo de melhoria intraconsciencial, pensando também, aproveitando as experiências de vida de outras pessoas. Então, o curso ele vai ser realizado em 10 módulos e a abertura desse curso vai ser agora, ainda nessa semana. Então, fica o convite para mais informações. Vocês podem verificar no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. E outras informações por contato@apexinternacional.org. Fica o convite. Para amanhã, teremos o verbete para compreensibilidade interassistencial do professor Leonardo Rodrigues. Boa tarde, até amanhã.